Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Os irmãos podem sentar. Hoje nós estamos aqui no culto da família, né? É o domingo estabelecido para falar sobre esse tema. E eu particularmente, irmãos, eu acho muito importante a igreja ter um dia para tratar sobre esse tema, família. Por quê? Porque a família, ela tem, ultimamente, sofrido muitos ataques. Né? Então, eu particularmente, eu acho muito interessante, muito importante a igreja ter um dia, né, estabelecido para falar sobre isso. E nessa noite, então, neste culto, que é o culto da família, eu quero trazer uma palavra com base neste versículo que lemos, com o seguinte tema: construa uma arca para salvar sua família. Vamos dizer juntos? Construa uma arca para salvar sua família. Quando eu digo salvar, não digo no sentido soteriológico da palavra, de salvação eterna, mas de salvar no sentido dos riscos e perigos, das ameaças que a família vem sofrendo atualmente. Nós vivemos em dias, irmãos, que a família, ela tem sido brutalmente e demoníaca, por muitas vezes ela tem sido, de uma forma demoníaca, atacada, atingida. A família, ela vive hoje uma guerra declarada. Eu acho que nunca foi tão necessário cuidar da família como nos dias atuais que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje nós vivemos uma guerra declarada contra a família. Os irmãos sabem disso, né? Nós vivemos uma guerra declarada contra a família. A família, ela virou uma inimiga para a sociedade atual, para o mundo atual. A família tornou-se uma inimiga. Eu trouxe um vídeo, eu vou pedir para a Júlia colocar ali, para os irmãos se inteirar melhor do que nós estamos falando nessa noite. É um vídeo bem curtinho. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. É disso, irmãos, é disso que nós estamos falando. Sim, é uma guerra declarada.
é um ataque declarado contra a família. Vocês querem destruir a família? Sim. Assim, na cara limpa, na cara dura. Nós queremos destruir a família. Não tem esse negócio que nós não queremos destruir a família, que nós até queremos ter uma família. Não, nós queremos destruir a família. E esse pessoal, eles não estão de brincadeira. Eles não estão brincando de casinha. Eles não estão brincando de destruir família. Eles têm atacado de uma forma terrível a família tradicional. A família tradicional, irmãos, tornou-se uma inimiga para o mundo atual. Mas por quê? Por que querem destruir a família, irmãos? O que tem de errado na família? O que tem de mal na família? Por que a família é uma ameaça para essas pessoas? O que a família, ela representa para essas pessoas? Por que a família é assustadora para essas pessoas? O que existe de errado com a família? O que ela faz de mal? Para ela ter se tornado uma inimiga declarada para esses movimentos, que não é um simples movimento, é um movimento político, ideológico e partidário, e que ganha força dia após dia, porque eles não estão sozinhos. A família tradicional, para esse pessoal aí, é uma inimiga, que sem fazer questão nenhuma de esconder, eles declaram que sim, que eles querem destruir a família. Para eles, a família é o mal da sociedade. Por quê? Porque a família, ela agrega valores e princípios. A família, ela agrega valores e princípios que, segundo eles, atrapalham os planos para um mundo individual liberto. Para eles, a família tem que ser liberta do patriarcado. A mulher, os filhos, têm que ser independentes, têm que ser individuais, porque só assim eles serão livres. Eles não podem chegar na concretização dos planos que eles têm, sem antes destruir a família, sem antes atingir os valores que a família carrega, que a família agrega, que a família possui. A família, num âmbito social, ela exerce uma função essencial na sociedade, irmãos. Ela gera, ela protege, socializa, regula o comportamento sexual, ensina a modelar a conduta e as proibições da consciência, os ideais de equidade e justiça, os mecanismos de recompensa e punição por mérito e merecimento, transmite valores sociais e políticos por ser foco no trabalho produtivo. A família provê conforto emocional, apoio e refúgio para os seus membros, serve como fonte de referência para os seus membros, para status como etnia, cultura e raças. Essas funções, elas são universais entre todas as culturas e sociedades. Então, aonde existir família, esses valores serão transmitidos gerações após gerações. E aonde existe família? Em todos os lugares. Em todos os lugares do mundo existe família, porque antes mesmo de existir Estado, de existir nação, a família já existia como uma sociedade limitada, mas ela já existia. A família é antes de tudo.
A família é antes do Estado, a família é antes das nações, mas hoje o que é que eles querem? Eles querem desfazer a família, para que a família não seja mais independente uma da outra e tornar-se o quê? Somente dependente do Estado. O que a família faz de errado, irmãos? Em tudo isso que eu li aqui, tem alguma coisa ruim que a família promove? Não. Não tem. Tudo que a família faz, tudo que a família promove é bom. É bom para o indivíduo, é bom para a sociedade, é bom para o mundo, mas querem destruir a família, querem atacar a família, libertar o indivíduo da família e aprisioná-lo ao Estado. E essa guerra, ela está, dia após dia, ela está sendo declarada contra a família. Independência. A mulher independente do marido. Os filhos independentes dos pais. É este movimento, irmãos. Eles têm leis e projetos que, se um filho ele for orientado na escola sexualmente e ele chegar em casa e o pai corrigir, eles têm projeto de lei que se o filho denunciar, o pai vai preso. Eles não estão brincando. Eles têm projetos que abrangem todas as áreas da sociedade. Nas escolas, em todos os lugares, porque eles precisam destruir a família tradicional para chegar aonde eles querem. E é por isso que a família ela tem sofrido esse tsunami dessa guerra ideológica, que ela tem sido ameaçada, que ela tem sido apedrejada em seus valores, em seus princípios. E eles têm levado este trabalho muito a sério. Eu estava assistindo o discurso da primeira-ministra eleita, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e ela dizia o seguinte, irmãos: por que um partido de esquerda sente tanto medo ao ver a direita conquistando espaço? Por que inspiramos tanto medo? Porque não queremos ser um número. Porque esses movimentos que querem destruir a família, eles querem que você seja apenas um número. Que você não tenha uma identidade. Que você não tenha uma referência na sua vida, mas você seja um número no Estado. Por que inspiramos tanto medo? Porque defendemos o valor do ser humano. Porque cada um de nós tem um código genético único e irrepetível. E gostamos ou não, isso é sagrado. Nós vamos defendê-lo. Por que a família é tão assustadora? Há uma única resposta: porque ela nos define. É a nossa identidade. Ela diz no discurso: agora, tudo que nos define é um inimigo para aqueles que gostariam que não tivéssemos mais identidade e fôssemos simplesmente escravos do consumo perfeito. Não posso mais me definir como italiana, cristã, mulher, mãe. Devo ser um cidadão X, gênero 1, gênero 2, devo ser um número. E não é isso que está acontecendo? As leis, os projetos, não pode mais ser pai, não pode mais ser mãe, tem que ser gênero 1, tem que ser gênero 2. Eu não posso mais ser chamada de mãe, de mulher, de esposa. Eu tenho que ser um gênero, eu tenho que ser um número, porque isso ofende. Os ataques, irmãos, que a família está sofrendo, eles são graves e requer cuidado. Cuidado de nós.
Precisamos cuidar da família. Então ela diz: quando eu for apenas um número, quando eu não tiver mais identidade ou raízes, serei o escravo perfeito à mercê dos especuladores financeiros. Quando ela fez esse discurso, ainda era candidata. Hoje ela é eleita a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra na Itália. E vocês pensam que as feministas da Itália estão felizes por essa conquista? Não. Por quê? Porque ela é uma mulher que defende os valores da família. É uma mulher que defende os princípios morais da família. E as feministas da Itália não estão felizes. Pela primeira vez, uma mulher assumir um cargo tão alto assim. Por quê? Porque ela defende os valores de uma família. Os irmãos estão entendendo como isso é grave? Por que eu estou trazendo, irmãos, esses relatos aqui, então? Para a gente entender que estamos em guerra, que a família está sendo atacada terrivelmente. Perigos e ameaças estão rondando a família. E nós, como cristãos, precisamos construir uma arca para proteger a nossa família. O versículo que nós lemos diz que Noé, pela fé, divinamente avisado das coisas que iam acontecer, e sendo temente ao Senhor, ele aparelhou, ele construiu uma arca. Para quê? Para a salvação de sua família. Porque o perigo estava chegando, irmãos. Deus havia dito para Noé que ia mandar um dilúvio sobre a terra. E Noé, como era um homem temente a Deus, que temia ao Senhor, o que Noé fez? Noé logo pensou em sua família. E disse o quê? Eu vou ouvir o que o Senhor falou, e eu vou obedecer, e eu vou construir uma arca para guardar a minha família, porque o perigo se aproxima. O perigo está chegando. E como Noé fez isso? Com muito trabalho. Noé trabalhou 120 anos para construir a arca. Aquela que guardou, que protegeu a sua família da destruição que o Senhor enviou sobre a terra. Que o Senhor mandou sobre a terra. Quando o Senhor deu essa ordem para Noé, e eu nunca tinha me atentado para isso, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente passa por coisas que a gente nem percebe. Quando eu li esse versículo, falei: meu Deus, os dias que nós estamos vivendo, irmãos, não são dias diferentes dos dias de Noé. O próprio Jesus Cristo falou que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias do Filho do Homem. Os dias que nós estamos vivendo não são diferentes dos dias de Noé. E cada dia que passa está ficando mais parecido ainda com os dias que antecederam aquele dilúvio. Como que os irmãos acham que estavam as famílias nos dias de Noé? Totalmente pervertidas sobre a terra. Totalmente pervertidas sobre a terra. Vocês acham que havia família ali
que prezava pelos princípios do Senhor? Vocês acham que havia família ali que prezava pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus? O Senhor disse para Noé que toda a humanidade estava corrompida. Toda a humanidade, irmãos, estava corrompida. O Senhor disse isso para Noé. A terra estava totalmente pervertida. E o Senhor falou para Noé: eu reconheço que você é o único justo no meio desta geração. Não havia uma mulher, não havia mais nenhum homem, não havia um filho que o Senhor pudesse olhar para ele e dizer: mas esse eu também vou achar um lugarzinho para ele dentro da arca. Não havia ninguém que o Senhor pudesse olhar naquela geração e dizer: Noé, coloca aí junto com os animais, mas este homem, ou esta mulher, ou esta família. Não havia, irmãos, porque o Senhor disse: toda a humanidade está corrompida. As famílias estavam corrompidas. Não havia família alinhada com os princípios de Deus. E Jesus falou o quê? Que como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E vocês acham, irmãos, que para a humanidade chegar como nos dias de Noé, primeiro tem que acontecer o quê? As famílias estarem desestruturadas. Porque a família é a base de tudo. Se uma sociedade está alienada de Deus, é porque a família está. Concorda, pastor? Se uma sociedade está corrompida, é porque a família está corrompida, irmãos. Porque se as famílias se manterem em Deus, nos princípios, e eu não estou aqui nem falando de salvação. Se a família se manter em Deus, nos princípios estabelecidos por Deus, do que é uma família, a sociedade caminha ainda. Mas quando isso se dissolve, não tem como haver uma sociedade que teme a Deus. Não ter como haver uma sociedade construtiva. Ela vai andar de mal a pior. Ela vai caminhar de mal a pior. E é para isso que a sociedade, que o mundo atual está caminhando. Por isso que nesta noite, Deus traz esta alerta para nós. Construamos uma arca para cuidar da nossa família. Porque os ataques estão aí. Nas redes sociais, nas escolas, a doutrinação, e vai intensificando cada vez mais e mais. Na política, em todos os lugares. Cuidemos da nossa família. Deus nesta noite traz esta alerta para nós, este despertamento para nós. É preciso nós, cristãos, cuidarmos da nossa família, para que ela seja protegida destes ataques que a família tem sofrido nos dias atuais. Porque esse exemplo que eu trouxe aqui, irmãos, é só um exemplo. Ele se encarrega de levar a família ribanceira abaixo.
Agora, cabe a nós, cabe a cada um de nós, filhos de Deus, entender a responsabilidade que nós temos com a nossa família, de cuidá-la, de protegê-la, de todas as ameaças e os perigos que a nossa família, ela vive, ela enfrenta hoje. Como cristãos, temos o dever de proteger a família, principalmente os da nossa casa. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Isso é bastante pesado. 1 Timóteo 5 e 8. O apóstolo Paulo escreveu: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Isso é forte, não é, irmãos? Se alguém não tem cuidado da sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que o infiel. Uma família requer cuidados em todas as áreas. Não é só cuidado material, não é só cuidado financeiro. Uma família precisa de cuidados materiais, morais, educacionais, físicos, emocionais, psicológicos e espirituais. Que tipo de cuidado você tem dado para a sua família? Que tipo de cuidado nós temos prestado à nossa família? Quais os cuidados que nós temos priorizado dentro da nossa família? Às vezes nós cuidamos de mais uma área e esquecemos da outra. Às vezes nós priorizamos muito uma certa área familiar, mas nós estamos deixando outra para trás. Às vezes nós estamos construindo, sim, uma arca que proteja a nossa família, mas às vezes está faltando um tijolo ali, um tijolo aqui, que nós temos deixado passar. Às vezes nós nos preocupamos muito com a área material da família, suprir as necessidades da família, não deixar faltar o alimento, a roupa, o remédio. Mas existem outras áreas que a nossa família precisa de cuidados, como na área espiritual, na área emocional. Principalmente quem é pai, como tem que cuidar hoje dos filhos, na área psicológica, na área emocional. Não é verdade, irmãos? Quando eu era criança, a preocupação que o meu pai tinha comigo era de alimentar. Ele não tinha as preocupações que nós hoje como pais temos. Por quê? Porque a gente sumia lá na roça do mandiocal, brincava o dia inteiro. E quando já estava um pouquinho maior, na enxada. Eu, graças a Deus, não peguei essa época, né? Mas acima de mim tudo pegou, a enxada. Essa era a preocupação dos meus pais, dar o remédio, não deixar faltar o leite, o pão, o alimento. A preocupação dos pais hoje tem que ser, olha, muito mais abrangente. Não é só o alimento, o remédio. Você tem que estar atento em tudo, no que os filhos estão ouvindo, no que eles estão vendo, aonde eles estão indo, do que estão participando. Porque sutilmente, irmãos, Satanás vai infiltrando. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos e ver a nossa construção. Eu quero pedir para você nessa noite analisar a construção da sua arca.
os cuidados que você tem dado para a sua família. Eu quero que você pense e analise. Será que está faltando algum tijolo nessa arca? Que você precisa se atentar? Que você precisa reaver? Será que está faltando alguma coisa que nós precisamos dar um pouco mais de atenção dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Porque esta não é uma tarefa, irmão, só para um membro da casa. Não é uma tarefa só para um membro da família. É logicamente que sobre o esposo, o pai, sempre recai, né, pastor, uma responsabilidade maior. Mas nesta construção do cuidado, toda a família tem que estar engajada, um cuidando do outro. Mutuamente. Essa palavra não é uma palavra só para o homem, não é uma palavra só para a mulher, não é uma palavra só para os filhos, é uma palavra para todos nós nos atentarmos. Se estamos precisando rever alguma coisa, algum cuidado dentro da nossa casa, se não estamos priorizando muito um e esquecendo o outro. Vocês acham, irmãos, que foi fácil para Noé construir a arca? Essa construção demanda tempo. Quanto tempo Noé passou construindo a arca? 120 anos. Para que ele fez isso? É lógico que Deus tinha os propósitos eternos de Deus, mas que estavam talvez indo oculto para Noé. E por que Noé fez isso? Por que ele trabalhou 120 anos? Para salvar a sua família. Vocês pensam que foi fácil para ele? Demanda tempo, dedicação. Noé suportou a zombaria dos homens, a oposição do mundo. Mas quando as águas desceram, a sua família estava salva. Quando você estiver defendendo a sua família desses ataques, pode saber que você também vai ouvir palavras, zombaria. Você vai ser chamado de retrógrado, antiquado, passado. Porque isso era coisa do passado. Vão te isolar, vão te cancelar. Mas quando você olhar para a sua família, você vai ver a satisfação de ver a sua família guardada deste mundo mau, caído, que tomou para si como inimiga a família que Deus instituiu. Não foi fácil para Noé, irmãos. Não é fácil para nós. Porque isso requer o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso compromisso, o amor, o respeito. Como que nós fazemos isso? Como que nós cuidamos da nossa família? Existem várias maneiras de cuidar da família. Na oração, na palavra de Deus. Irmã, ore pelo seu esposo. Você vai estar cuidando dele. Você vai estar protegendo ele. Irmão, ore pela sua esposa. Ore por ela. Você vai estar protegendo, guardando, cuidando dela. Pais, orem pelos seus filhos. Leiam a Bíblia em casa, leiam a Bíblia com os seus filhos. Isso é construir uma arca que protege os nossos filhos deste mundo maligno, que guarda a mente deles da corrupção, das setas, dos dardos que Satanás tem jogado e lançado nesses últimos dias. Oremos, busquemos ao Senhor, para que o Senhor
guarde e livre a nossa família, irmãos, desses ataques malignos que a família está sofrendo nesses últimos dias. Eu vou dizer para vocês, irmãos, não é fácil. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu sinto na pele. A dificuldade. Não é fácil. Mas nós contamos com a graça de Deus. Nós contamos com a misericórdia do Senhor. Então, eu deixo essa palavra nessa noite, esta alerta para nós. Construamos uma arca para salvar nossa família dos ataques diabólicos e ideológicos dos nossos dias. Pai, mãe, filhos, netos e todos os demais que estão agregados na família precisam de cuidados. Que nós possamos trabalhar juntos como família nesta construção. Porque será gratificante, irmãos, será gratificante ver a nossa família sendo guardada e salva. Vai ser gratificante ver a nossa família continuar zelando dos princípios que Deus estabeleceu para a família. Guarde isso no seu coração. Construamos esta arca com dificuldades. Não é fácil. Mas que como família a gente possa entender a nossa responsabilidade, o nosso dever espiritual. Porque cuidar da família é uma coisa natural. Não precisa ser crente para cuidar da família. Todo mundo tem isso em si, naturalmente, que é preciso cuidar da família. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos o dever espiritual de cuidar da nossa família. Amém? Eu quero pedir, se o pastor me permitir, quero convidar as famílias para vir aqui na frente nessa noite, para nós fazermos uma oração em família.